Boa tarde, André. Eu sou Gabriel, sou estudante de nutrição e eu vou aplicar um recordatório de 24 horas contigo, tá? Então eu preciso que tu me dite todos os alimentos ou bebidas que tu consumiu no dia de ontem, da hora que tu acordou até a hora que tu dormiu. Tudo bem? Tá. Pode começar. Ontem eu acordei, eu tomei café de manhã, tomei café com leite, era umas 9h30 da manhã, mais ou menos. Depois disso, durante a manhã eu não comi mais nada. Fui almoçar, era 12h30, mais ou menos. Eu comi arroz, feijão, carne, salada de alface. E foi só. E de bebida foi água. E durante a tarde... eu comi mousse de morango depois do almoço. Durante a tarde Aí depois, só 6h que eu fui, 6 e pouco, assim, que eu fui tomar café. Não comi mais nada depois do mousse. Tomei um café com leite, pão, com presunto, queijo e margarina. E não jantei. Então essa foi minha última refeição, foi o café da tarde, no caso. Aí depois da noite, antes de dormir, não cheguei a comer mais nada também. Ok. Tá. Então tu me disse que tu tomou café com leite às 9h30 da manhã. Depois, ao 12h30, tu comeu feijão, arroz, carne, alface, bebeu água e comeu mousse de morango. Isso. Depois das 6h, tu tomou café com leite, comeu pão com presunto, queijo e margarina. Isso. Correto? Isso. Não lembra de mais nada? Não, eu devo ter tomado água nesse intervalo, mas não que eu lembre. Beleza. Ok. Agora é o seguinte, tá? Eu tenho aqui comigo um manual fotográfico, tá? Nele, tu vai ver imagens, tamanho de... Se tiver dúvida do tamanho da fatia do presunto, de colher, de copo, de taça, de qualquer coisa que eu te perguntar, tu pode olhar aqui e me dizer o tamanho exato, tá bom? Tá. Pode ficar com ele, não tenha pressa. Tá. Então, o café com leite, teve alguma adição? De algum tempero? Açúcar? Açúcar. Sabe me dizer quantas colheres em medida caseira? Quantas colheres? Qual o tamanho da colher? 2 colheres de açúcar e aquelas colheres de... colherinha de chá. Se tiver dúvida, pode olhar. Tem a imagem da colher aqui, tá? Tá. Foi colher de chá. Beleza. Ela estava como? Cheia, rasa ou média? Média. Média? Beleza. Depois tu me disse que comeu arroz, né? Almoço. O arroz, ele tinha alguma coisa extra? Algum tempero extra? Condimento? Cebola, alho. Tinha cebola? Cebola e alho. Ok, só um minutinho. Tinha cebola e alho. Sabe me dizer... Sal também. Ok, então cebola, alho e sal, correto? Sabe me dizer o quanto de cebola, o tamanho da cebola, se ela era pequena, média ou grande? No caso não foi uma cebola inteira, foi só um pouquinho, 1/3, nem isso, menos. 1/3. E ela, o tamanho dela mais ou menos? Médio. E o alho? O alho é meio dente de alho. Tamanho do dente? Médio também. Ok. Quanto de sal? Sabe me dizer que foi aplicado? Agora. Creio que uma colherinha também de café. Colher de café? Isso, a quantidade. Uma colher rasa, assim. Rasa? Ok. Então a cebola e o alho estavam com o arroz, correto? Isso. O feijão. Teve alguma adição? Mesma coisa. Alho, cebola e sal. Beleza. Quantidade de cada um? Aí era um pouco mais do que o arroz. Um dente de alho. Acho que um pouquinho menos de meia cebola. Tamanho do dente de alho? Médio. Tu me disse que foi mais ou menos meia cebola. Isso, e o sal um pouco... Tamanho da cebola? Média. Médio também. Média também. E sal? Sal.
Foi um pouco mais do que foi uma colher cheia, no caso, vamos supor assim. Porque a quantidade de feijão era maior do que a quantidade de arroz. Em questão da panela toda em si, sabe? Uma colher de... Uma colher de sopa. Ela estava Bem- cheia, Não, rasa, média, rasa? É, uma colher de sopa rasa. Ok. A carne. Ela foi preparada como? Ela foi assada no forno. Assada? Isso. Uhum. Ela estava inteira, picada. Como é que ela estava? Como ela foi comprada em tamanhos finos, aí ela tava cortada, assim, em tiras. Cortada em tiras. Isso. Sabe me dizer o tamanho dessas tiras em questão, uma medida caseira em prato? Quanto de um prato? Meio prato, um prato de sopa? Acho que meio prato. Não era muito grande. Prato de? Um prato. Um prato normal. Não de sopa. Um prato O raso. é. Uhum. Ele teve alguma adição? Sal. Só sal? Só sal. Quanto de sal? Agora, mais ou menos. Ai, que foi. No caso, foi colocado polvilhado por cima da carne, que é umas 2 pitadas. Por cada pedaço, cada tira, acho que uma polvilhada de sal, assim, por cima. Seria o quê? Uma colher rasa, daquelas pequenas. De café? De café, No caso? isso, Igual essa isso, aqui? Essa aqui. Uhum. Ok. A alface. Ela tinha alguma adição? Não, a gente come sem sal, sem nem tempero, sem azeite. Sem tempero. Sem temperos. Tamanho das folhas. Foram quantas folhas? 2, média. Foi pouco, assim. 2 folhas médias. Isso. Torno isso. Uhum. A água. Ela... Qual o tamanho do copo? Quanto? Uns 300 ml, mais ou menos. Pode olhar ali pra gente só ter uma certeza mais exata. Assim. 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 Um copo de 50 ml. Esse 50. Mais ou menos. Isso. Foi um pouco mais. Então foi um desse, mais ou menos. 270... Esse aqui? Uhum. 278 ml. Aham. Ele estava com... Cheio. Isso. Pode me dizer o que foi no mousse de morango? Qual foram os ingredientes que foram... Quais ele foi feito? Foi 2 cremes de leite. 2 caixas? 2 caixinhas de creme de leite, isso. Uma caixinha de leite condensado. E 2 pacotinhos de Tang, sabor morango. Ok. Depois tu me disse que tu bebeu um café com leite, correto? Sabe me dizer quanto de tipo cada um que foi, do café e do leite? Foi, no caso, uma xícara de café. Foi metade do café e metade leite. Uma xícara de café, metade de cada um. Ok. Qual era o tipo do leite? Zero lactose. Zero lactose? É, eu tomo zero lactose. Ok. O pão. Qual era o tamanho médio? Qual o tipo de pão? É pão francês, cozitinho. Pão francês? É. Ok. E qual era o tamanho dele? Um tamanho médio, assim, não é muito grande nem muito pequeno. Ok. Então tu me disse que comeu um sanduíche, correto? Que nele foi presunto, queijo e margarina. Isso. Quanto de presunto? Foi uma fatia de presunto e uma fatia de queijo. Uma fatia de cada. Isso. Qual era a marca do presunto? Ai, agora... A gente comprou de padaria, por grama, assim. Tá. A granel, no caso. Isso. Queijo também. Queijo também.
Ok. E a margarina? Também para dizer a porção média, quanto que foi que serviu de margarina? Se fosse medir por colher, seria uma colherinha de café. Uma colher de café. Isso, Rasa, cheia, rasa. rasa. A margarina é que tipo? Ela é... Ela é com sal. Deixa eu só lembrar a marca agora. Doriana. Doriana. Ok. Então tu me disse que às 9h30 da manhã você bebeu um café com leite. Nele tinha açúcar, umas 2 colheres de chá média. A porção que tu bebesse. De manhã foi a mesma coisa que no café da tarde. Foi uma xícara de café, aí metade de café, metade de leite. E 2 colheres de açúcar rasa. Rasa. Café com leite, não boto muito açúcar. Tá. E o tipo de leite? Foi 0 lactose também. Aí foi só. Depois você me disse que o arroz, meio-dia e meia, você comeu o arroz ali continha cebola e alho, sal, meia cebola média, 1/3 de uma cebola média, meio dente de alho e uma colher de café rasa, correto? Isso. Qual foi a porção que você serviu? Foram 2 colheres de arroz cheia. Colheres de arroz. De arroz. De arroz, eu como bastante arroz, assim. Essa grande? Colher de arroz cheia. Cheia. Ok. O feijão, qual foi a medida que você serviu? Acho que Se meia quiser saber o concha. tamanho da concha, nós temos o tamanho aqui da concha. Assim, ó. Seria com chá. A concha a Isso, pequena, a pequena. ela foi cheia, média, cheia? Ela cheia. Cheia. Ok, depois você me disse que você comeu a carne assada, cortada em tiras. Foi preparado meio prato raso com sal. E em média uma colher de café rasa por fatia de carne, correto? Qual foi a medida caseira de qual você serviu? Foi só uma fatia da carne. Deixa eu achar algo pra representar o tamanho. Foi um pedaço de carne, acho que seria o quê? Uns 200 gramas, se fosse pesar. E pode pôr na folha dos pratos, que lá tem prato menor, talvez fique melhor de representar, não sei. Algum desses pratos não representa nenhum desses pratos? Em média? Acho que seria o C, o de sobremesa. Só que não todo, né? Só um. Metade do prato de sobremesa. Isso. Ok. Depois tu me disse que comeu alface, sem tempero, 2 folhas médias, correto? Isso. 2 folhas ainda. E bebeu um copo de água de 278 ml cheio. Após comer um mousse de morango, onde foi preparado com 2 caixas de creme de leite, uma de leite condensado, 2 pacotes de tangue sabor morango. Quanto que você serviu desse mousse? Foi uma tigela de sobremesa. Meia tigela de sobremesa. Meia? Isso, da AA. Contém 190 gramas. Isso. Ok, depois você disse que bebeu um café com leite, uma xícara de café, metade de leite, metade de café, bebeu com leite 0 lactose. Teve alguma outra adição? Teve adição de açúcar também. 2 colheres de café rasa. Ok. Depois o pão francês foi tamanho médio? Isso. Foi 1? Deu um só. Ok, dentro desse pão, então tu me disse que foi uma fatia de presunto, uma fatia de queijo e uma colher de café rasa com sal, de margarina com sal, Isso. na marca Doriana, correto? Isso.
Então tá, então, André, muito obrigado por ter participado. Obrigado e boa noite. Obrigada.